Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: o sal tempera e conserva. 2, a luz ilumina lugares em trevas. E o terceiro tópico, discípulos que influenciam. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra, e também vós sois a luz do mundo. Então, o sal da terra e a luz do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai passar para outra parte ali. A verdade prática diz que a influência dos cristãos na sociedade, ela é inevitável. Então, os cristãos, eles influenciam. Querendo ou não, acabam influenciando. Agora, tem que tomar cuidado para influenciar de uma maneira boa e não de uma maneira ruim. Então, do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, se a pessoa é um verdadeiro seguidor de Cristo, uma verdadeira seguidora de Cristo, pode ter certeza que ela vai estar trazendo uma boa influência para o Evangelho. A palavra-chave é influência, realmente é essa daí. Então, influência, ela é exercer ação psicológica sobre alguém e também causar modificação física ou intelectual. A pessoa que influencia, ela provoca isso daqui, uma modificação. Ela causa uma modificação física ou intelectual nas outras pessoas. Ou ela também pode exercer uma ação psicológica sobre a vida de alguém. Primeiro tópico, o sal tempera e conserva. A palavra sal, na tabela periódica, ela tem como fórmula NaCl, ou seja, ele é um cloreto de sódio. A definição de sal: sal é uma substância branca, para nós o refinado, ele já vem em pozinho, mas ele serve para 4 tipos de coisas aqui, né? Ele serve para tempero, ele serve para remédio, ele serve para conservante e ele também é utilizado como sabedoria na Bíblia. Então, tempero, Marcos 9,50 diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, ou seja, sejam temperados. Também remédio e conservante. Ezequiel capítulo 16, versículo 4 vai dizer assim: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal e envolta em faixas. E também como substância que conserva os alimentos da deterioração. Então o sal também os alimentos eram esfregados no sal, ou o sal era esfregado nos alimentos para que os alimentos durassem bem mais tempo. Inclusive carne de sol, tem outros nomes que nós conhecemos, né? Eu não me lembro agora fugiu da mente, mas outros nomes que nós conhecemos, essa própria carne de sol, que é uma carne que vem salgada, então a durabilidade dela é muito maior, dura semanas, dura até meses essa carne salgada. Por quê? Exatamente por causa do sal, por causa do processo de salgar a carne, então ela dura mais tempo do que a normal. E também como sabedoria e graça no discurso, Colossenses 4,6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha só, é temperada, não é exagerada. Temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. E o segundo subtópico diz a importância do sal. Será que o sal é importante? Então o sal ele tem a função de dar sabor, pois um alimento com sal na medida certa, ele fica bem gostoso. Sem sal, fica meio fraquinho de sal, fica meio ruinzinho o negócio. Com excesso de sal também vai ficar ruim, vai sentir o gosto excessivo do sal, não vai ser bom também. E pode até provocar a ânsia de vômito. Mas agora, temperadinho, na medida certa, o alimento vai ficar muito gostoso. A gente não vai falar assim, mas que sal gostoso. Não, a gente vai falar assim, mas que alimento gostoso, né? Porque está temperadinho, está gostosinho com sal. Então o sal nem vai aparecer no discurso da pessoa, mas sim o alimento. Jó capítulo 6, versículo 6 diz assim: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou seja, alguém come alguma coisa sem temperar com sal, aquilo que não tem gosto de nada,
Ou haverá gosto na clara do ovo? Pegar a clara e bater até fazer em neve, tem gosto algum? Não. Vou colocar um açúcar, vai virar um suspiro, mas se eu temperar com sal, um ovo, né, vai ficar com um gostinho bem melhor. Então, essa função ela simboliza a vida moderada. Então, o cristão ele não pode puxar nem para um extremo e ele também não pode puxar nem para o outro extremo. Ele tem que levar uma vida moderada, ele tem que levar uma vida equilibrada, não é assim cheio de altos e baixos. O que eu estou dizendo não é a vida pessoal, não é a vida financeira, que nossa vida realmente tem altos e baixos, nosso humor tem altos e baixos, então não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Mas o seu cristianismo, a sua fé, a minha fé, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser moderada, ela tem que ser temperada, ela tem que trazer uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, do cristão sobre o mundo. Nós temos que influenciar bem o mundo, influenciar para o bem, influenciar para Jesus Cristo, influenciar para a obra de Deus. Também outra função do sal, que é preservar o alimento da deterioração, da destruição, de azedar, de estragar. Então, quando não havia tecnologia de refrigeração, antigamente, eu posso dizer que não é do meu tempo, né? Porque desde que eu me conheço por gente, já havia refrigeradores, apesar de não ser tão tecnológicos como o de hoje, mas já existiam refrigeradores. Então, preservava o seu alimento na carne, esfregando o sal nela, deixando ela na salmoura. Existia um processo que era feito para que esse alimento durasse mais tempo. Então, essa função ela traz uma ideia de oposição ao mundo. Onde é que está aqui? Então, os cristãos representam o sal e o mundo representa o apodrecimento, tanto moral como espiritual. Então, os cristãos estão em oposição ao mundo. E os cristãos, enquanto os cristãos estiverem aqui, eles estão preservando o mundo. Já pensou? Se o dia que os cristãos forem arrebatados dessa terra, o dia que acontecer o arrebatamento aqui, que tirar todo o sal, isso aqui vai ficar sem tempero, vai ficar sem gosto e vai estragar de vez, vai apodrecer de vez, porque hoje o sal está dando um temperinho. O sal não está deixando o mal tomar conta de uma vez. Não, o sal está segurando. Ao dia que não tiver mais o sal, o dia que os cristãos não estiverem mais aqui, porque cristãos igual o sal, não é isso? Então, o dia que o sal for tirado daqui, aí o negócio não vai ter mais preservação, o negócio vai se descambar, o negócio vai descambar de vez, vai cair de vez. Então, o cristão ele está em oposição ao mundo, cristão versus o mundo. É contra o mundo? Não, o cristão é a favor do mundo, mas não para fazer as coisas do mundo, mas sim para preservar o mundo, sim para fazer com que o mundo venha para o outro lado, para que o mundo também se transforme em sal. 1 de João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então aqui confirma. Então o cristão, Jesus falou, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. Então todo cristão, cada cristão é sal, é o sal da terra. E cada ímpio, cada pessoa que não aceitou a Cristo faz parte do mundo. Aí João diz assim, somos de Deus, somos o sal da terra. Todo mundo está no maligno, ou seja, todos os cristãos que preservam, dão equilíbrio e sabor ao mundo. Então todos nós preservamos, damos equilíbrio, damos sabor ao mundo, temperamos o mundo para que o mundo não se destrua, não caia na mão do maligno de uma vez por todas. Terceiro subtópico, cristão como sal. Como cristãos devemos influenciar o mundo. Lembra da palavrinha? Influenciar, exercer ação psicológica sobre a vida de alguém, causar modificação física ou intelectual ou mental nas pessoas. Lucas 14, versículo 34 e 35. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Existe alguma outra coisa que nós consigamos salgar sem ser o sal? Tem vários tipos de tempero, mas como o sal, o que nós podemos utilizar no lugar do sal? É difícil, né? Posta alguma resposta aqui para mim, se você tem alguma coisa. Eu acredito que não tenha. Versículo 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 22:15 também diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, se o sal se degenerar, se o sal for insípido, se o sal se tornar insípido, o que vai acontecer com ele? Primeiro, vai ser lançado fora.
Aí Apocalipse está dizendo que aqueles que foram lançados fora, que vão ficar de fora, essas pessoas aqui, ó, que não tem sal. Cães, feiticeiros, os prostitutos, prostitutas, homicidas, idólatras, qualquer que ame e comete a mentira vão ficar de fora. Então aqueles que não têm sal vão ser lançados fora. Aquele sal que se tornar insípido vai ser lançado fora. Aí Mateus 3,12 também diz assim, ó, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, ó, o sal que deixou de ser tempero, que deixou de salgar, vai ser lançado fora. Aqueles que se prostituem, feiticeiros, vão ficar do lado de fora. Aí Jesus vai vir também, vai recolher o trigo. O trigo também, nessa simbologia aqui é o trigo, na outra simbologia é o sal. E a palha ele vai queimar. Ou então aqueles que são cristãos vão ser juntos com Cristo, vão ficar com Cristo. E os que não forem vão ser queimados como palha no fogo, que nunca se apagará, fogo eterno. Aí Mateus 25:30 vai dizer assim, lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então quem ficar de fora vai sofrer. Irmão, não vai sofrer 1 ano, 2 anos, 5, 10, 1000 anos. Não vai sofrer isso não. É uma eternidade. É para todo sempre. Então pensa bem no que você está fazendo agora. Pensa bem nas suas decisões, nas suas atitudes, tudo que você vai fazer. Eu estou falando com cristãos e não cristãos. Eu estou falando com crentes e estou falando com ímpios também. Eu estou falando com todas as pessoas que querem dar ouvidos. O Sermão do Monte nós vamos estudar nesse trimestre. O trimestre todo, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vamos estudar esse trimestre, esses 3 capítulos somente. Então, vamos ficar fixo aqui, preso aqui falando do Sermão do Monte, falando das beatitudes, falando das bem-aventuranças do Senhor Jesus, que nós temos que aderir isso na nossa vida. Isso tem que estar intrínseco em nós, isso tem que estar entranhado nas nossas vidas. Todas as bem-aventuranças. Para quê? Para que se nós quisermos ser mais do que felizes, nós quisermos ser felizes de verdade, não como o mundo é ou como o mundo acha que é felicidade, mas se nós quisermos ser felizes de verdade, essa aplicação, as bem-aventuranças, tem que fazer parte das nossas vidas. O resumo desse tópico diz que o sal tem as funções respectivas e dá sabor e conserva os alimentos. Então, à luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, ou seja, todas as pessoas de um modo geral. Fomos chamados para influenciar e não para ser influenciados, a menos que estejamos do lado errado. Aí sim temos que sofrer a exercência, temos que ser modificados, sofrer a ação psicológica. Aí sim, para ser modificado, para ser transformado e também possamos ser sal. Influenciar, está ali. Segundo tópico, a luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico de luz. Então, a luz, do latim lux, do grego phos e do hebraico ner ou nir, que significa luz ou lâmpada. Ela é o agente físico que permite que os objetos sejam visíveis, ou seja, quando está tudo escuro nós não conseguimos enxergar nada. Quando aparece uma pontinha de luz nós começamos a ter uma visão. Quando a luz vai aumentando nós temos uma visão mais clara, uma visão mais nítida de todas as coisas. Então a luz ela pode se propagar em uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, essa é a velocidade da luz. Salmo 36:9, na versão Almeida Corrigida Fiel, que é o que eu sempre gosto de trazer aqui, eu nunca cito Almeida Corrigida Fiel, porque todos os versículos que eu anoto são Almeida Corrigida e Fiel, a não ser aqueles que eu falo que não é, ok? Então todos eles são Almeida Corrigida e Fiel. Semana passada eu não lembrava a versão que eu estava trazendo, porque eu nunca anoto, mas essa aqui é Almeida Corrigida e Fiel. Aqui nós usamos na igreja Almeida Revista e Corrigida, ok? Dentro da Assembleia de Deus. Em outras denominações usam outras versões. Dentro da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, nós usamos Almeida, Revista e Corrigida. Aqui na lição eu gosto da Almeida Corrigida e Fiel. É muito semelhante, tá? Tem algumas poucas diferenças. Mas o Salmo 36:9, na Almeida Corrigida Fiel, diz: porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Por que eu estou citando isso? Porque eu peguei também o mesmo versículo na NVI, Nova Versão Internacional, Salmo 36:9. Olha o que diz aqui: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então, graças à luz de Deus nós podemos ver a luz.
Essa é a NVI. E o Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, se o Senhor é minha luz, se o Senhor é minha salvação, quem que eu tenho que temer? Eu não preciso temer ninguém. Então, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha que interessante. Então, luz, energia e força, elas estão ligadas. Aqui na cidade de Campinas, eu não sei de onde você está me ouvindo, de que estado que é. Aqui na cidade de Campinas tem a CPFL. Lá em São Paulo tem a Eletropaulo. Dependendo do lugar que você mora, tem uma outra empresa de energia elétrica. Energia elétrica, energia gera luz. Aqui a CPFL significa Companhia Paulista de Força e Luz. Então essas três palavrinhas, elas estão interligadas. Elas estão ligadas uma com a outra. Então o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então elas estão interligadas, essas palavrinhas aqui. Isaías 9:2 vai dizer também: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A pessoa estava habitando numa região que era de sombra da morte, ou seja, a morte rondava o tempo todo, a escuridão tomava conta do lugar, mas a luz resplandeceu e as trevas foram embora. Porque luz versus trevas. Onde tem luz não existe trevas, não tem como existir trevas. Está uma escuridão total. Você acende um pontinho de luz, um palito de fósforo, uma vela, uma lâmpada, o que vai acontecer? As trevas vão embora. Então, conforme a luz vai brilhando mais, as trevas vão se dissipando mais também. Então, uma luz total vai ter um brilho total. Uma luz semi-acesa, semi-apagada, o inverso, vai ter pouca luz, pouca iluminação, mas vai ter visibilidade. Então que a nossa luz possa brilhar. Lembrando que nós somos reflexo do Senhor, nós não temos luz própria, nós somos simplesmente o reflexo dele. Então que a luz dele brilhe através das nossas vidas. Então a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. A luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, como lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, se ele é o Pai das luzes, nós somos a luz. Jesus mesmo falou: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então, ele é o Pai das luzes, ele é o nosso Pai. E também a luz pode ser aplicada metaforicamente a Jesus. João, capítulo 1, versículo 45, 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Também a luz pode ser comparada à palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também a luz pode ser comparada aos discípulos de Cristo, que somos nós. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Os cristãos como luz. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, como luz, sendo luz, nós temos que dar fruto. Por isso que eu li João 15,8. Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, Jesus é a luz, nós somos as luzes nós somos aqueles que refletem a luz de Jesus. Jesus é a luz, Deus é o Pai das luzes, então ele é o nosso Pai, porque nós como luz refletimos a Jesus na nossa vida. Então nós temos que dar fruto, ou seja, nós temos que reproduzir, nós temos que multiplicar a luz de Cristo aqui na terra. E também fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus através da nossa luz. Lembrando que nós não temos luz própria, nós somos o reflexo dele, ok? Então, nós temos que brilhar, sim, nós temos que refletir o brilho dele. Não somos nós que brilhamos, mas ele que brilha através de nós aqui na terra. Terceiro subtópico, a luz em lugares de trevas. Gênesis 1, versos do 2 ao 4. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então era trevas, mas quando Deus falou assim, haja luz, houve luz. As trevas já não existiam mais. Ou seja, depois disso ele criou uma separação para que houvesse luz e trevas. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa,
E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Se Deus fez separação, não tem como juntar mais, não tem como luz e trevas habitar junto. Quando a luz chega, a treva se dissipa. Quando a treva chega, apaga a luz? Não, se existe luz, a treva não consegue apagar a luz. Então a luz brilha, as trevas vão embora. Deus fez essa separação, não tem como unir novamente. Marcos 4:21, e disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Quando você acende uma luz, você coloca ela debaixo da mesa, debaixo da cama? Não tem como, a luz ela tem que ficar no alto para poder iluminar mais. Quanto mais você esconde a luz, menos ela vai iluminar. Quanto mais você coloca ela exposta à vista de todos, mais ela vai iluminar. Não vem antes para se colocar no velador. O velador é o lugar da lâmpada antiga, da candeia antiga onde ela ficava. Ou seja, ela precisa iluminar o ambiente. Ela foi criada para iluminar, então ela tem que fazer isso aí da melhor forma possível. Lucas 8,16, e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Já pensou acender uma lâmpada aqui e colocar um vaso em cima dela para tampar? Qual que é o benefício que vai ter? Não vai ter o benefício necessário. Ela vai continuar clareando, mas vai continuar clareando ali para baixo. Se você tirar, ela vai clarear mais. Se você colocar no alto, aí que ela vai iluminar realmente todo o ambiente. O resumo desse tópico, aliás, e ninguém acendendo candeia, tá? Então a luz ela tem que ser vista, a luz ela precisa iluminar o ambiente, a luz ela precisa ser vista e a luz ela precisa glorificar a Deus. Então essa parte de ser vista, tome muito cuidado, porque assim, eu como luz, você como luz, nós precisamos aparecer, nós precisamos, olha só, olha o que Jesus disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então são duas coisas. O sal é aquele que trabalha no silêncio, é aquele que não aparece, é aquele que você não vê, mas você sente o sabor dele. Você não precisa ver o sal, mas você sente quando a comida está bem temperada, você sabe que ele está fazendo parte daquilo ali. E a luz é aquela que tem que aparecer, mas aparecer no sentido não de eu sou melhor, eu sou maioral, eu sou o cara, eu posso, não. Ele que pode, ele que faz, nós simplesmente refletimos a ele. Então por isso o terceiro ponto não pode faltar. A luz tem que iluminar o ambiente? Tem que iluminar o ambiente. A luz precisa ser vista? Sim, ela precisa ser vista, ela precisa ser colocada num lugar de destaque. Mas também a luz precisa glorificar a Deus. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão dar glória a Deus por aquilo que nós estamos fazendo. O resumo desse tópico diz: a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz desta imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. O terceiro tópico diz que os discípulos que influenciam, primeiro, sendo sal, ou seja, o sal não aparece, ele atua de maneira silenciosa, segundo aos Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Então, antes de propagar uma mensagem pública, antes de falar alguma coisa, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Então, quando Paulo diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a mensagem é verdadeira dentro de nós, aí sim nós podemos colocar ela para fora com convicção, com certeza. E também discípulos que influenciam sendo luz. Então, como luz, o cristão deve brilhar. Lembra? Deve brilhar, deve ser visto, mas o nosso brilho tem que glorificar a Deus. Deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade, em todos os lugares que você for, você tem que ser luz. Nós precisamos ser luz. 1 de João 1,7. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o versículo inteiro é isso daqui. Não é só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não, tem uma condição. Se andarmos na luz, da mesma forma que ele está na luz, aí sim nós vamos ter comunhão uns com os outros. Aí sim o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Então, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Ou é luz ou é trevas. Não existe meio termo, não existe. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Salmo 119, 105, aquele lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então ela ilumina aqui e ela ilumina toda a frente, para eu não me perder. Terceiro subtópico, a influência cristã. Então, segundo aos Coríntios 4,7, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, cadê o vaso aqui? O tesouro, nós temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não nossa. O que ele quer dizer? O que é o tesouro? O tesouro é o Evangelho, o tesouro é a palavra de Deus. E quem que é o vaso? O vaso somos nós. Então, esse tesouro, o Evangelho, a palavra, ela está guardada dentro de nós como vasos de barro. Podia ser vaso de ouro, podia ser vaso de qualquer outra coisa, de pedra preciosa. Não, mas é um vaso de barro, que somos nós. Por quê? Porque a excelência está nele, o poder está nele, a glória é dele, tudo é para ele. Nós simplesmente carregamos esse tesouro dentro de nós, mas ele não é nosso, ele é de Deus, ele pertence a Deus. E claro que Deus vai dividir tudo conosco. E 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, como nós já falamos. Os cristãos são sal e o mundo está em estado de apodrecimento, em estado de putrefação, tanto moral como espiritual. Então, o mundo está no maligno e nós somos de Deus. Então, nós temos que fazer alguma coisa para tirar eles do maligno. Nós precisamos influenciá-los de maneira positiva para que eles também recebam a Cristo, para que eles também venham para o Evangelho. E o resumo desse tópico vai dizer assim: os cristãos são chamados para influenciar o mundo em que vivemos, pois nós somos sal e nós somos luz. Então todo cristão é sal, todo cristão é luz. E para concluir, neste mundo dominado pelas trevas, eu estou lendo aqui a conclusão, tá? Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover a verdadeira mudança. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, o mundo está em pecado. Então somente o servo de Deus, somente o cristão, sendo luz e sendo sal, para poder fazer a diferença neste mundo, para poder influenciar, para que haja uma verdadeira conversão, para que as pessoas mudem de lado, mudem de caminho, se convertam verdadeiramente. E é preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Então quem tem que aparecer é Ele e não nós. Da mesma forma como disse João Batista. Está lá em João, Evangelho de João. João Batista disse, mas está no Evangelho de João, tá bom? São dois Joãos diferentes. João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a versão Almeida Revista e atualizada. Importa que ele cresça e que eu diminua, porque ele é quem pode, ele é quem faz, ele é quem criou todas as coisas. Eu sou simplesmente o servo dele, você é simplesmente o servo dele. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.